tarde. Boa tarde. A diminuição das barreiras econômicas devido à globalização tem feito o bloco econômico da União Europeia ter influência na guerra da Ucrânia e Rússia. A União Europeia prestou apoio à Ucrânia. A globalização é um processo de diminuição de barreiras econômicas e migratórias. Foi criado no século XX, visando os países a se unirem e trocar suas riquezas, por meio de comunicação e transporte, para negociação e transporte dos produtos entre os países. A globalização fez com que os países reconstruíssem seus blocos econômicos para eliminar suas barreiras tarifárias e circulação de bens e capitais. Blocos econômicos são grupos de países que visam aumentar as trocas comerciais e regionais, sendo assim expandindo os dados econômicos. Os três principais blocos são a NAFTA, o Mercosul e a União Europeia. A NAFTA é um bloco de livre comércio utilizado para reduzir barreiras de três países: os Estados Unidos, o Canadá e o México. Olá, agora vamos dar continuação sobre o assunto do NAFTA. E nós estamos aqui com o Caio, o Gabriel, o Eduardo e o Igor. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta quarta-feira, dia 8, na Casa Branca, o atual presidente do México, Andrés Manuel, que faz sua primeira viagem internacional desde que assumiu o país há 18 meses. O encontro servirá para comemorar o tratado assinado entre Estados Unidos, México e Canadá, que entrou em vigor dia 1º de julho. A USMCA substitui o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, de 1994. O novo acordo pretende criar uma zona livre de tratado de comércio envolvendo os três países, que abrange cerca de 26% do PIB mundial, e tem um fluxo comercial de 1,2 trilhões anualmente. O Mercosul é o bloco de integração econômica de 4 países de livre comércio entre 5 da América do Sul. Já sobre o Mercosul, o governo brasileiro iniciou as negociações para a redução de 10% das taxas das tarifas comerciais junto com a TEC e os membros associados ao Mercosul. A expectativa é que a medida comercial do ministro Paulo Guedes seja adotada ainda esse ano. A União Europeia é um bloco econômico-político formado por 28 países. 19 deles usam euro como moeda oficial, sendo assim criando a zona do euro. A União Europeia foi criada após a Segunda Guerra Mundial para promover a paz e o desenvolvimento econômico. Já entrando nesse assunto, vamos repassar para a nossa meteorologista, Rayane. Boa tarde. Já que nesse assunto, não falo apenas do tempo que fazem dos países que fazem parte da União Europeia. França, 6 graus por época caprichosa. Alemanha, 10 graus nublado. Espanha, 9 graus parcialmente nublado. Portugal, 10 graus nublado. A Suécia, 4 graus nublado. Muito obrigada. Agora com você, Ana Maria. O Reino Unido disse que a situação em Kiev está piorando, já que a população segue sem energia, sem comunicação, sem aquecimento, sem água. Por outro lado, as tropas russas intensificaram os bombardeios do leste do país nas áreas dominadas por separatistas. O governador de Luhansk pediu a retirada imediata dos civis e com o recuo das tropas russas das cidades próximas de Kiev, é possível ver os estragos deixados pelos combates. Antes de começar a falar sobre guerra entre Rússia e Ucrânia, é preciso que a gente parta de um pressuposto básico. Esse pressuposto a gente desconhece as reais intenções pelas partes dessa guerra, simplesmente pelo fato de que a gente não estuda suficientemente os conflitos internos que os países envolvidos estão inseridos. Então, é preciso mentalizar que tudo que está sendo divulgado a respeito da guerra não necessariamente condiz com as reais intenções dos envolvidos.
O que a gente pode falar é que a mídia internacional tem divulgado, né, a partir de estudos de historiadores, sociólogos, cientistas políticos, etc., pelo menos 4 motivos pelos quais essa guerra estaria acontecendo. Então, vai falar sobre a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possível adesão da Ucrânia a essa aliança militar, a contestação do direito à soberania da Ucrânia, né, por parte da Rússia, ou seja, que ela não permitiria que a Ucrânia se tornasse independente. E, por último, seria a necessidade da Rússia expandir as suas zonas de influência que ela teria gradativamente perdido depois do final da URSS. Então, a mídia internacional divulga esses 4 motivos para explicar porque estaria acontecendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. A Rússia, quando foi divulgar, né, assim, a grosso modo, seus motivos, quando Putin foi falar sobre por que estaria acontecendo essa guerra, ela vai falar sobre 2 questões. A primeira é impedir que acontecesse um cerco à sua fronteira, e aí a gente pode relacionar com as 2 questões que a mídia internacional está divulgando, ou seja, a expansão da OTAN pelo leste europeu e a adesão da Ucrânia à aliança militar, que seria um cerco à sua fronteira, e um segundo motivo, que seria a desmilitarização da Ucrânia, principalmente pela existência de grupos nazistas dentro do seu território. Tá. Dito isso, é preciso a gente pensar como essas 4 questões, seja a expansão da OTAN pelo leste europeu, a adesão da Ucrânia a essa aliança militar, a contestação ao direito à soberania da Ucrânia e a própria ideia de zona de influência da URSS estão ligadas a questões econômicas. Então, a gente pode perceber que a gente pode decretar o fim da Guerra Fria, né, com o fim da URSS, mas ainda assim percebe-se que existe 2 blocos econômicos disputando, pelo menos 2 países disputando soberania. E nesse caso, me parece que a Ucrânia é só um bode expiatório e que a gente está falando de soberania ainda de influência dos Estados Unidos e influência da Rússia. Me parece que toda a questão gira em torno disso. Nesse sentido, o que a gente precisa se perguntar, além de como parar a guerra, né, e aí legitimar as ações individuais de países e também de grupos de países e também da ONU, né, se eu não me engano, até semana passada a Rússia tinha recebido pelo menos 40 sanções econômicas, inclusive de países que nunca se manifestam em relação a conflitos desse tipo, como por exemplo a Suécia, que também está possibilitando o boicote à Rússia. A gente precisa se perguntar sobre o início da guerra, né? E visualizar como essas questões estão relacionadas à economia ou a influências econômicas, né? A expansão de um possível imperialismo. Poxa, que situação difícil, viu? Sim, com certeza. Após a invasão russa, a União Europeia visa aumentar sua segurança com 5.000 soldados como força de resposta rápida. A União Europeia está retomando sua presença diplomática em Kiev depois de transferi-la temporariamente para a Polônia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Como a União Europeia prestou todo o apoio à Ucrânia, a situação está cada vez mais preocupante, pois a União Europeia depende totalmente do gás da Rússia. A União Europeia oferece início rápido para o processo de entrada da Ucrânia no bloco. E como resposta, a União Europeia proibiu a exportação do carvão na Rússia. E este é o ponto final dessa edição. Mas vem muito mais por aí. Boa tarde. Boa tarde. Olá, agora eu vou mostrar a construção. Para de pisar nessa... 3, 2, 1 e... Econômica da União Europeia. Ah, mano, Tava perfeito. Vocês não vão perguntar, não? É você que se pergunta.